Olá! Pois é, tirei 2 diazinhos de folga, sábado e domingo, agora a semana começa e eu venho aqui no meu dia útil, tentando ser útil para você, né? Tentando trazer tudo que a minha bagagem de inteligência e de experiência me permite de trazer para ajudar a passar por essa quadra muito difícil no Brasil, que todo dia o senhor Jair Messias Bolsonaro faz questão de piorar. Mas antes de falarmos dele, eu queria dizer que eu passei o fim de semana lendo esse livro aqui e fiquei muito fascinado. Planeta Micróbio, a vida planetária é filho das algas azuis, a humanidade é blue, do José Adalbertovski Ribeiro. O José Adalberto Ribeiro foi meu colega no Colégio Estadual de Campina Grande, agora está lançando esse livro pela Bagaço. É um livro que fala do universo dos vírus e das bactérias, que estão na moda, né? Ele mostra que o planeta nem é terra nem é água, o planeta, quem manda no planeta são os micróbios, né? Isso eu estou lendo depois que eu li esse aqui do Patrick Deville, que me fascinou muito, Peste e Cólera. E nesta semana, Isabel e eu recebemos um livro do Harry Charriere de Costa Santos, que foi um organizador dos desafios contemporâneos e interdisciplinares do gênero em perspectivas. Bom, então, feita aqui a minha biblioteca ambulante, vamos aos fatos. O primeiro fato é esse, né? O senhor Bolsonaro disse que quem votar em Lula merece sofrer. A primeira lembrança que eu faço é o seguinte: o Lula estava morto politicamente porque se enterrou naquele caso, aquele escândalo terrível em que ele quase quebrou a Petrobras e perdeu feio as eleições municipais e as eleições presidenciais de 2018. Só que o Bolsonaro, com a sua desastrosa indigestão da pandemia e da economia, está ressuscitando o cadáver do PT, que tinha sido enterrado por ele, né? Ele sofreu a facada na eleição, mas quem foi enterrado na eleição dele foi o cadáver dos ladrões, dos corruptos do PT. Agora ele ressuscitou. Então, muita gente vive dizendo por aí, você ressuscitou. Não, quem ressuscitou o Bolsonaro foi o PT. Quem ressuscitou o Bolsonaro foi o Lula. Aliás, é uma velha tradição. Em 2002, Bolsonaro era deputado federal, votou em Ciro Gomes no primeiro turno e em Lula no segundo turno. Quer dizer, então ele merece sofrer. Agora, o que é que ele faz mais sofrer agora? É perder o poder, né? Perder o poder que faz com que o filho possa ir para um hotel de luxo em Fortaleza, com a mulher, pago tudo por nós, né? Que somos nós que pagamos a conta dessa família há 30 anos, desde que o Jair Bolsonaro se elegeu vereador no Rio de Janeiro. Vou falar disso, tá? Vou falar também que aquela Covid, que ele dizia que era uma gripezinha, diminuiu a expectativa de vida no Brasil, em alguns estados brasileiros, de até 3,68 anos. Tem brasileiro vivendo menos, quase 4 anos, por causa da gripezinha que o Bolsonaro desprezou. Então ele desprezou esses brasileiros. E mais, tem gente morrendo mais do que nascendo no Brasil, né? Olha, eu vou falar também aqui da incompetência do general Walter Praga Neto, agora ministro da Defesa, ex-chefe da Casa Civil, ex-interventor militar no Rio, porque a Universidade Federal Fluminense fez um estudo mostrando que a eficiência das operações policiais nas favelas cariocas é de 1,7%, acredite se quiser. Vamos aqui abordar um e outro assuntos aqui. Vamos começar com, depois desse tremendo desaforo que o Bolsonaro contou para você, a seu respeito, né? Quem votar em Lula tem que sofrer, como se ele não tivesse ressuscitado Lula, como se ele não tivesse votado em Lula, e agora nós precisamos infligir o sofrimento que ele está desejando para outros que votarem, né? Pois bem, a expectativa de vida no Brasil pode cair
de mais de 3 anos e meio, dependendo da região, por causa do impacto da Covid-19 nos índices de mortalidade. O lugar que mais morre gente, sabe onde é? Brasília, o Distrito Federal, viu? Olha, em Brasília, chega a 3,68 anos a menos de vida, né? O número total de mortes era de 350 mil, já subiu, né? E o Fernando Gabeira escreveu um artigo brilhante no Globo sobre isso, do qual eu vou ler para você aqui um trechinho, né? Primeiro, o olho do artigo: na Neverlândia morre mais gente do que nasce. Como estancar a mortalidade e chegar viva a 2022? É uma pergunta que deveria ofuscar todas as pequenas questões políticas, ciúmes e rancores que acabam sendo também uma forma de interiorizar a morte. Morreu mais gente do que nasceu em 12 das 50 cidades com mais de 500 mil habitantes em março. Rio de Janeiro, Natal, São Bernardo do Campo estão nessa lista. Excesso de mortes pela pandemia ameaça fazer todo o país ter mais óbitos que nascimentos a partir deste mês, ao qual nós estamos chegando na metade, né? Somente pessoas absolutamente assassinas, insensíveis, desumanas, como Jair Bolsonaro, e seus asseclas, podem definir uma pandemia como esta gripezinha sem consequência, né? E aí eu estava falando do general Walter Praga Neto. O general Walter Praga Neto foi interventor da segurança no Rio de Janeiro, no governo Temer. Resultado, a Universidade Federal Fluminense constatou 1,7% de eficiência atualmente nas operações policiais das favelas cariocas, né? Isso é um tema de uma audiência pública iniciada no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira e continuando hoje, segunda-feira, 19 de abril de 2021. O que o estudo acaba esclarecendo é que o general, no mandato tampão do Temer, não fez nada que significasse um avanço na segurança. Agora só se fala na CPI da Covid, né? O presidente da CPI da Covid, que foi indicado, apesar de parece que vai haver uma concorrência, mas vai ser o presidente, é o Omar Azad. E Omar Aziz. Ele é do PSD do Kassab, ou seja, teoricamente é de um partido governista e por isso o governo trabalha pela eleição dele. Mas ele já avisou, na entrevista que ele deu no fim de semana à Globo News, que a CPI vai ter início, meio e fim. Não dá para uma pessoa como eu, do estado do Amazonas, que foi um dos estados que mais sofreram com a pandemia, fazer de conta que não aconteceu nada. O Brasil tem em torno de 2,5% da população mundial e nós representamos 26% dos óbitos. Vamos chegar em casa em uma semana a mais de 400 mil óbitos. Em outubro de 2019, todos os cientistas, as pessoas que trabalhavam no Ministério da Saúde, já sabiam que a pandemia ia chegar no Brasil. O Brasil não fez absolutamente nada para impedir a entrada do vírus no início e eu vou ficar pensando em negociata com o governo, com pessoas morrendo de oxigênio no meu estado, com falta de oxigênio, né? Não tem como. Não tem a menor probabilidade disso. Vamos esperar para ver se ele vai cumprir a palavra, porque normalmente, na hora H, esses caras terminam sendo persuadidos, né? Eu também falei para você aqui no começo do vídeo que eu ia contar a história do senador Flávio Bolsonaro, que em companhia de Fernanda Bolsonaro, a sua mulher e dos filhos, foram ao Ceará na quinta-feira e se hospedaram no hotel Carmel Taíba, com diárias a partir de R$ 3.549. Essa gente é assim, né? Quando nunca comeu mel, quando come se lambuza, né? E ainda levou o guarda-costas, né? O advogado Frederico Assef, que resolveu tudo quando ele caiu de um quadriciclo. O cara consegue cair de um quadriciclo, mostra o seguinte: essa gente nova rica, né? Isso, provavelmente os novos ricos da política, não consegue sequer andar num 4 rodas, né? O Arthur aqui, com 1 ano e 9 meses, anda num patinete aqui com 2 rodas, rapaz. Pelo amor de Deus. Bom, a família Bolsonaro deu uma grande contribuição à literatura internacional ao publicar, assinada pelo Carlicho, o seguinte post no Twitter.
A massa dos gargantas profundas, o S é um cifrão, bate numa tecla para dar corpo e aí vem tudo em itálico, para destacar, os aveludados se revezam com S, SIC, descansados em diversas linhas orquestradas. O conjunto, então, impõe a sensação do caos, focando no que deu mais visão negativa, sem uma única linha positiva. 24 horas por dia é o modo. Aí, segundo o Lauro Lisboa, que publicou... Lauro Jardim, desculpe, Lauro. Estou sempre chamando o Lauro Jardim de Lauro. A Isabel, que lê sempre a coluna do Lauro, sempre me corrige. Ainda bem, né, Lauro? Hein, Lauro? Então, o Lauro Jardim escreveu: o impenetrável Carluxo é uma espécie de James Joyce do bolsonarismo. Eu li o Ulisses, do James Joyce, uma tradução do Antônio Weiss, com 15 anos. Foi duro, mas eu consegui enfrentar. Agora, esse parágrafo daqui do Carluxo, eu vou levar uns 45 anos para conseguir entender, se é que eu ainda vou viver esse tempo todo, né? Hoje eu escrevi um artigo que estou publicando, já publiquei no meu blog do Neumann. O artigo se intitula Só o polígrafo revela a verdade dos fatos. O gabinete de ódio da esquerda crucificou Pedro Bial por causa de uma ironia que ele fez. Ao vivo só tem polígrafo, só com polígrafo. E eu escrevo um artigo sobre isso, sobre a questão da mentira e da verdade, porque o Lula disse que só dava entrevista para o Bial se fosse ao vivo, porque ele fazia a edição para distorcer o que ele falava, né? E aí o Bial foi convidado para escrever um artigo na Folha, e ele escreveu um artigo chamado Passado como Polígrafo, em que eu destaco aqui uma frase, diz que o caso é pessoal e o Lula sabe muito bem que já mentiu a respeito dele. A verdade está registrada a provas e testemunhas. Eu proponho nesse artigo que se use polígrafo em tudo, nas votações do Supremo, nas reuniões da Câmara, do Senado e do próprio Congresso, nos julgamentos dos tribunais superiores, para que só se fale a verdade. E só se fala a verdade com polígrafo, porque se mente demais. O Lula mentia, o Bolsonaro mente. Então, por exemplo, já pensou se as lives das quintas-feiras do Bolsonaro fossem acompanhadas por polígrafo? Ia ser um vexame, a máquina ia estar interrompendo o tempo todo, né? A notícia que me sobrou ainda da semana passada é que, depois de recusar o impeachment de Alexandre de Moraes, Nunes Marques negou a ação contra Gilmar Mendes. Ou seja, Bolsonaro briga só de fancaria. Ele é uma saranduba, como diz o Gabeira, na televisão. Ele não briga, porque o Marques Nunes faz tudo o que ele manda, não jogou no lixo o impeachment do Alexandre de Moraes, que ele considera o maior inimigo. O Gilmar Mendes não, ele acha que o Gilmar Mendes o ajuda quando persegue o Sérgio Moro. De qualquer maneira, não é de verdade a briga dele com o Alexandre de Moraes, ou então o Nunes Marques começou a desobedecê-lo, né? E agora eu acho que está tudo resolvido, porque o Bolsonaro nomeou o coronel PM André Costa para ser o secretário de comunicação. Aí a comunicação vai ser uma beleza. Quer dizer, no desgoverno do capitão sem noção, a comunicação é da meganha, aquela de 1,7% de eficiência nas comunidades do Rio, né? Direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.